Olá, pessoal! Hoje eu estou atendendo o pedido de algum dos meus seguidores que me pediram já faz tempinho. Então, hoje eu vou ensinar como fazer essas orquídeas aqui, ó. Então, eu vou ensinar de uma forma bem simplificada, gente. Não é nada elaborado. É uma orquídea bem simples para fazer. Vocês não vão precisar nem de cortador, não vão precisar de molde nenhum. Vai ser totalmente, a gente vai fazer improvisar coisas aqui pra gente fazer essas orquídeas que vocês vão poder usar em bolos fake, para fazer arranjos ornamentais, colocar em cachepôs, tá bom, pessoal? Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, aqui em primeiro lugar, eu vou ensinar vocês a fazerem, improvisar um moldezinho aí para poder fazer essas orquídeas. Que nem todo mundo tem cortador, mas tem como fazer dessa maneira que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom, gente? Então, um pedaço de papel, a gente vai desenhar as partes dessa orquídea, vai recortar na massinha de biscuit com o auxílio de uma agulha. Então, quem tiver impressora pode conseguir uma imagem aí no YouTube das pétalas dela que vocês vão conseguir já no tamanho certo. Vocês podem imprimir e recortar para fazer também, que daí vocês não precisam estar desenhando. Mas quem não tem impressora, então eu vou ensinar aqui como vocês vão fazer. Então, eu não sou muito boa no desenho, mas eu vou desenhar mais ou menos aqui uma pétala, depois a gente recorta direitinho, tá, gente? Então, vocês vão dobrar uma folha assim ao meio, daí vocês vão pegar uma parte aqui, ó, sai só um pouquinho, dá toda a volta que a gente vai fazer uma pétala apenas, tá? Ela vai ficar mais alongada. Então, vocês vêm desenhando, ela fica um pouquinho mais larga aqui na ponta e vem entrando novamente, dá toda a volta. E bem aqui no finzinho, vocês fazem isso aqui, ó. Vocês viram, ela tem uma pontinha e aqui ela fica mais ou menos arredondada. Agora, no recortar, eu vou recortar ela mais direitinho. Ela tá mal desenhada aqui, mas vocês vão ver como é que ela vai ficar. Então, aqui com ela dobrada assim ao meio, eu vou vir recortando. Deixo só aquela pontinha ali. Eu só fiz o esboço da pétala, agora que eu vou recortá-la melhor. Já vou dar mais ou menos a medida aí pra vocês, daí quem for fazer já vai tendo uma noção, tá, gente? Ó, ela fica uma pontinha aqui. Então, aqui recortei e já vamos ter as nossas pétalas. Deixa eu abrir aqui no meio. Ó, gente, ela vai ficar tipo um pulmãozinho, ó. Fica bem legal. Então, vamos reservar que a gente vai fazer agora as outras pétalas. Então, elas vão ficar todas inteiras. Tem um outro método de fazer usando arame, mas daí já é mais complicado. A maneira que eu tô ensinando hoje é uma maneira fácil para vocês fazerem, tá, gente? Então, vamos reservar esse aqui, vamos fazer as outras pétalas. Então, as outras pétalas eu vou ensinar bem do jeitinho, um jeitinho bem simplificado aqui para vocês conseguirem fazer. Então, vocês vão fazer um círculo aqui no meio, ok? E aqui vocês vão fazendo tipo umas folhinhas, porém, ela é mais arredondadinha na ponta, ó. Tá? Vem, chega aqui, é mais ou menos isso. Depois eu vou recortar melhor. Então, aqui a gente vai fazer 3 pétalas dessa maneira. Vocês veem, tipo folhinha. Claro, daí vocês vão ver que as pétalas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Também, se ficar uma um pouquinho maior que a outra, depois na flor ela não vai aparecer, tá, gente? É mais ou menos o esboço dela, ó, dessa maneira. Aqui eu vou recortar, só que eu vou recortar ela um pouquinho mais alongada, porque eu acho que eu fiz ela muito curta. Então, chego até aqui.
Aqui eu tô alongando mais ela. Daí eu já vou depois de tudo as medidas certinhas de cada parte aqui para vocês saberem. Se uma sair um pouquinho mais larga ou mais alongada, vocês não se preocupem, porque as folhas da flor mesma realista, ela não é exatamente milimetrada, tudo igualzinho, as pétalas todas iguais, tá, gente? Tem umas mais longas, outras mais finas, tem tudo quanto é jeito. Feito, gente, ó, ficou dessa maneira. Então, aqui já temos a nossa segunda pétala. Então, agora a gente vai fazer essa parte interna aqui, que é a garganta da orquídea. Essa aqui já complica um pouquinho, mas também não é difícil. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui, vou dobrar o meio também. Mesmo esquema que a gente fez nessa outra pétala aqui, tá, gente? Agora aqui vocês prestem atenção como eu vou desenhar para vocês fazerem da mesma forma. Então, vocês começam aqui bem fininho, meio arredondadinho, vão até aqui a ponta. Meio arredondadinho aqui, vão até o meio. Ó, dessa forma, ficou só um espacinho aqui. E aqui vocês vão fazer tipo uma pétalazinha, não é pétala. É uma parte mais arredondadinha aqui, ó. E vai sobrar esse espacinho aqui, né? Aqui vocês vão deixar também. Ó, dessa forma. Vocês fazem se achar que tá muito grande ou muito pequeno, vocês vão recortando até ficar o tamanho ideal, tá, gente? Então, aqui também eu não vou abrir, eu vou vir recortar. Eu gosto sempre de recortar um pouquinho mais pra fora do desenho que eu fiz. E aqui tem que sobrar um pedacinho, que é onde a gente vai colar o arame, tá, gente? Vamos abrir aqui pra ver como é que ficou, ó. Ele fica dessa forma. Aqui a gente já vai ter todas as partes da nossa orquídea. As folhas que vão, as pétalas que vão atrás, a pétala redonda que vem na frente, e aqui a garganta, que é o miolinho aqui da nossa orquídea, tá, gente? Então, aqui já formamos o molde completo, então vamos começar a nossa peça. Então, aqui eu vou abrir um pedaço de massa branca. Eu gosto de fazer branca, depois eu pinto a cor que eu quero a orquídea. Mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, pode fazer amarela, outras cores que vocês preferirem, tá? Então, aqui abri um pedacinho de massa que a gente vai começar fazendo a parte interna, que é a garganta dessa orquídea. Aqui abri um pedacinho de massa, não muito fininha, também não muito grossa. E vamos recortar. Colocar aqui o nosso moldezinho improvisado. E daí aqui com auxílio de uma agulha, essas agulhas de costura a gente vem recortando em toda a volta. Feito, gente, mas deixa eu passar as medidas antes que eu vou acabar esquecendo depois de passar para vocês. Então, a garganta aqui, ela vai ter, todo o comprimento dela, ela vai ficar em torno de 4 centímetros. As duas pétalas, essas de forma arredondada, ela vai ficar em torno de quase 7 centímetros e meio, vai dar 7,2 centímetros mais ou menos, tá, gente? E as folhas, vocês olhem que ela fique mais ou menos, contando uma folha daqui até a ponta, 4 centímetros, tá? Uma folha só. Daí vai ficar 3 vezes de 4 centímetros aqui. Ela parece curta, mas depois a gente vai afinar as pontas dela e ela vai alongar mais. Então, aqui eu venho ajeitando essas rebarbinhas aqui que ficou no recortar. Vou colocar na bancada aqui e vou dar uma achatadinha para tirar esse vinco aqui do corte, tá, gente? Que ela vai ficar mais arredondadinha. Então, só uma pressionadinha nas laterais, principalmente. E aqui eu vou usar um boleador nessa parte
nessa parte aqui, ó. Vou colocar aqui na mão que fica melhor. E aqui nessa parte de baixo eu vou vir com uma tesourinha ou até um estilete, vocês cortem. Vão cortar até um pedaço, ó. Ela vai ficar dividida as partezinhas. Feito, gente. Aqui eu vou enrolar pra cima. Deixá-la bem levantadinha. Tá, gente? Olha aqui, ó. Bem simples de fazer. É a maneira mais simples que tem de fazer sem complicar muito, tá, gente? E você sabe que eu gosto de facilitar o trabalho para vocês. Então, certo, gente? Aqui eu vou pegar um aramezinho encapado. Tem que ser um arame bem grosso, porque depois vocês vão fazer um arranjo, ela tem que ficar bem retinha. Então, não pode ser um arame muito fininho. Tem que ser arame 18. O arame 18 já dá. Ou vocês fazem arame mais fino e coloquem duplo, como eu fiz nas outras ali, ó. Aqui eu passei um pouquinho de cola. E esse pedacinho de massa aqui, ó, eu vou enrolar no arame, ó. Tá, gente? Vocês vêm fechando. Até tapar a partezinha do arame. Certo, gente? Olha como ela tá ficando. Aqui eu vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, ó, gente. Bem, quanto menorzinho, mais bonitinho fica. Vou fazer um quibezinho. Vou colar bem aqui no meio. E aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha, ó. Então, agora aqui eu vou vir com uma bolinha também bem pequena. Vou passar um pouquinho de cola nessa parte aqui de cima. E vou colar essa bolinha aqui, ó. Dá uma ajeitadinha, faz uma marcaçãozinha aqui bem de leve. E vocês vão deixar secar dessa maneira aqui, ó, tá, gente? Até ela ficar bem durinha, que vai ficar bem fácil depois para montar a nossa orquídea, tá bom, pessoal? Então, essa garganta aqui é bom que vocês façam com bastante antecedência para que quando vocês forem fazer, montar o restante da orquídea, ela esteja bem sequinha. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa também branca. Vou fazer a mesma coisa, vou recortar uma dessas aqui, dessas pétalas e outra dessas. Uma de cada. Então, recortei, ela ficou grossinha. Agora, a gente vai afinar ela. Então, aqui vocês primeiro ajeitam as imperfeições, que no recortar ela sempre fica uns pedacinhos, vocês ajeitem direitinho. E vão vir com um pincel modelador, ou se vocês quiserem fazer também com esse boleador, também vocês podem fazer. É que eu já acostumei com esse aqui, então eu faço sempre com esse, ó. Coloco em cima do dedo e vou afinando só as pontas. E vão ajeitando. Aqui dentro vocês podem deixar mais grossinho. Se vocês quiserem colocar na bancada e vir com um bolhador aqui também fazendo isso, pode também, tá, gente? Ó, vocês percebem que as pontinhas aqui, ó, toda a volta vai ficando bem fina. Ó, gente, vamos colocar aqui na bancada agora e vamos vindo fazendo umas marcaçõezinhas. Pode ser com a esteca gravatinha ou com a faquinha, o que vocês tiverem aí, tá, gente? E vão fazendo marcação. Eu vou fazer com esse aqui que eu gosto. Deixa eu ver. Essa ferramentinha aqui eu acho legal para fazer, ó. Coloco no meio e vou puxando para as laterais. Umas marcações. Desse lado também, ó. Ó, puxando para lateral.
Ó, gente, ficou bem as marcações. Agora, aqui na palma da mão, pode ser com bolhador, mas eu prefiro fazer com o dedo aqui, para não desmanchar essas marcações que a gente fez. Vocês dão uma leve bolhadinha, não muita coisa, para não deixar arredondado muito profundo, só umas leve batidinha, pressionadinha aqui, ó, tá, gente? Ó, ela vai ficar assim um formato. E aqui aquela nossa tradicional, vamos dar aquele tradicional movimentinho, ó, bem suave. Que eu adoro esse movimento aqui, ó. Tá, gente? Ó. Então, dessa forma aqui, vocês vão deixar secar. Vão secar por algumas horas, pelo menos, 1 hora ou 2, para ela ficar bem sequinha, criar uma casquinha dos dois lados, que vai ficar melhor para montar, tá? Botem numa manta acrílica e vão deixar secar. Pode ser uma manta acrílica ou uma esponja também, que fica legal. Tá, gente? Se vocês quiserem também colocar viradinha, assim, vocês que sabem. Vamos deixar secar. Vamos fazer agora essa outra. A outra a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos afinando as pontinhas. Aqui vocês notem que ela vai alongar um pouquinho, como eu falei pra vocês, ó. Ela não é tão... Ela não tem toda essa pontinha, ela é mais arredondada. Vamos ajeitar aqui, ó. Vamos fazer do outro lado. E assim vamos fazer nessas 3 pétalas dessa maneira. Vou dar aquele movimentozinho. Vocês podem puxar 2 um pouquinho mais para baixo e deixar uma um pouquinho separada, ó. Não precisa ser muita coisa, um pouquinho mais para baixo, assim. Essas 2 mais unidas. Vão dar aquele movimento. De leve, não deixo muito crespo. E vamos também deixar secar por algum tempo aqui na manta, até criar uma casquinha dos dois lados, pra gente vir montar. Aqui, então, enquanto seca lá nossas pétalas, eu já tenho aqui uma garganta sequinha, ó, que eu fiz com antecedência para poder montar aqui com vocês. Eu já deixei secar de um dia pro outro. E eu vou fazer a pintura, então, com esse lápis de cor aquarela aqui, que vocês... Se vocês quiserem adquirir, vocês conseguem em qualquer papelaria, qualquer livraria, até mesmo em supermercado, vocês conseguem esses lápis de cor aquarelável, tá, gente? Então, eu vou utilizar aqui a cor amarela e a cor vermelha. Eu gostaria de utilizar a cor bordô, mas não vai ter aqui, então eu vou utilizar a vermelha, tá, gente? Então, vou pegar a amarela e a vermelha. Aqui eu tenho um pedacinho de esponja umedecido, que eu vou encostando a pontinha desse lápis aqui, para dar uma umedecida, e vou fazer uns rabisquinhos aqui no meio, ó. Vão riscando aqui, bem nessa parte interna. Meu lápis tá meio sujo de preto aqui. No momento que vocês umedecem ali, ela vai ficando tipo uma tinta aquarela mesmo, tá, gente? Super prático para pintar dessa forma. Então, aqui já dei umas rabiscadas, eu vou vir com um pincel apenas umedecido, não molhado. E vou vir passar sobre esse lápis aqui que eu rabisquei. Tá apenas úmido a ponta do pincel. Vou dar umas batidinhas. Tá, gente? Vocês podem pintar, quem não tiver esse lápis, pode pintar com tinta também, tinta PVA. Tinta para tecido, não. Ou tinta PVA, ou tinta acrílica, ou corante também, quem quiser, tá bom, gente? Vou fazer a mesma coisa agora com o vermelho. Um rabisquinho só no meio. Aqui vocês não vão passar muito esse vermelho, tá, gente? É bem pouco, só para dar um tomzinho.
Venho com o pincel umedecido, bem pouco umedecido, e dou umas batidinhas. Tá, gente, ó. Agora eu vou vir com o lápis marrom, também dei uma umedecida na pontinha e vou fazer uns tracinhos, fazer isso aqui, ó. Uns risquinhos nas laterais. E agora eu vou umedecer bem esse lápis, agora eu vou botar na água, não vai ser na esponjinha. Tá, gente? E agora aqui eu vou fazendo uns pontinhos. Bem aleatórios. Se vocês quiserem passar verniz, vocês não passem verniz vitral, tá, gente? Vocês passem o fosco, porque senão vai ficar feio com um brilho. Essas orquídeas ficam lindas em bolo fake, pessoal. E é super prática de fazer também. Quem quiser fazer aí. Tá, gente? Então, pronta a nossa garganta. Então, para fazer as folhas, arame encapado, esse aqui eu tô usando o número 24. Se vocês quiserem botar 22 ou 20, mais grosso, mas muito grosso, depois ele vai aparecer aqui. Então, o ideal que seria 24. 26 é muito fino, tá, gente? Então, o ideal é o 24. Eu vou usar esse texturizador aqui, que eu já ensinei, ele é caseiro, disse que eu fiz de silicone. Não tenho vídeo aqui no canal, mas tem lá no Instagram, quem quiser aprender. Eu fiz um vídeo curto lá no Instagram. Vocês entrem lá no meu perfil que vocês vão achar esse vídeo onde eu ensinei, tá, gente? Quem não quiser fazer o tapetinho, não tiver, pode utilizar para fazer a textura essa palha de milho, que também dá super certo, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou misturar um pedaço de massa natural, ela não tem nada de cor, na massa verde, e vou dar uma leve misturada. Eu não quero que ela misture totalmente, tá, gente? Ela vai dar uma suavizada no verde, porque depois eu quero fazer uma pintura nessas folhas. Então, aqui, depois de misturada, vocês vão fazer bolinhas, umas maiores, outras menores. Vamos fazer umas folhas mais longas, outras mais curtas, outras mais largas, tá, gente? A natureza não é tão certinha, eu sempre falo isso. Então, vocês podem... A natureza é perfeita e imperfeita. Então, vocês podem fazer tranquilo aí, que não tem tamanho certo, tá, gente? Tá? Então, depois de fazer várias bolinhas, vamos alongar uma coxinha. Ó, ela vai ficar mais gordinha aqui em cima e de forma arredondada. E aqui embaixo mais fininho, onde a gente vai colocar, vamos colocar o arame, tá, gente? Coloquei uma pontinha de cola aqui na ponta. As primeiras orquídeas e flores e folhas que eu fazia, eu nunca colocava cola. Só que eu percebi com o tempo, o arame acabava caindo fora. Saía conforme a gente ia mexendo. Daí eu resolvi usar sempre a cola, tá? Daí vocês levem mais ou menos quase no final, bem no meio, ó. Essa folha aqui é totalmente feita manual, então, gente, não tem muito o que fazer, é dessa maneira, tá, gente? Quem tiver cortador ou molde, aproveita aí e já faz, tá? E aqui a gente vai fazer isso aqui, vai travar a folhinha, tá? Vocês podem puxar um pouquinho para baixo, certo, gente? Agora eu vou vir com a mão mesmo aqui e vou afinando só a parte de fora. A parte de dentro aqui vai ficar mais gordinha, que é onde tem o arame, tá? Vocês não afinem muito ali, porque depois o arame pode aparecer. E vão afinando assim, dessa forma. Certo, gente? Ó, aqui eu vou vir, então, no texturizador que vocês tiver aqui e vou dar mais uma apertada na volta aqui, ó. Tá? Sempre deixando um pouquinho mais de massa no meio pro arame não aparecer. Aqui eu vou dar uma alisada, tirar a marca das digitais.
Ó, gente, ficou perfeita a textura, ó. Vou dar uma ajeitada aqui. E vou vir, então, com o pincel modelador, vou afinar mais um pouco, só na pontinha. Com ele, assim, bem levantado. Não deitem muito para não tirar... para não tirar essas marcações que a gente fez, tá, gente? Ó, vão ajeitando. Pode ser aqui na ponta do dedo mesmo, ó. Certo, gente? Vou dar aquele movimentozinho novamente, de leve, para não ficar muito crespinho aqui nas pontas, ó. Ali onde ficou, quis aparecer o arame, agora eu vou colocar os dois dedos aqui atrás e vou fazer uma leve marcação no meio. Tá, gente? Ó. Ela vai ficar bem assim. Então, nas folhas, vocês têm que colocar o arame, porque para ela ficar depois bem armadinha, quando vocês for fazer um arranjo ou colocar no bolo, tá bom, gente? Então, assim, vocês vão deixar secar também numa manta. Dessa forma, pode deixar umas viradinhas assim, outras mais fechadinhas assim, dessa forma, para vir com a pintura. Eu vou ensinar a pintura agora, porque já para deixar a folha pronta, mas daí vocês fazem vários tamanhos. Então, aqui para pintura, eu vou utilizar um pouquinho de tinta ocre ou caramelo, tinta PVA e um verde, o tom que vocês quiserem. Pode ser, esse aqui é verde musgo, mas você pode utilizar o verde oliva também, que fica bem legal, tá, gente? Só tem que ser um tom mais escuro que a folha. Um pouquinho só a gente consegue pintar bastante folhas. Aqui eu vou só sujar a ponta do pincel bem pouquinho, limpo num paninho. Aqui eu vou passar um risquinho aqui no meio. Ficou muita tinta. Daí vocês vêm puxando assim, ó. Tá, gente? Eu vou fazer uns verde oliva também, que eu gosto mais que esse verde. Daí vocês vêm suavizando para as laterais. E daí o ocre, quem quiser colocar, quem não quiser não coloque. Só nas pontinhas dão um tonzinho com o ocre, ó. Daí vocês coloquem o ocre em algumas folhas, outras não. Então, aqui para a pintura das pétalas, eu vou usar a maquiagem, tá, gente? Vou escolher um tom aqui bonitinho para mim colocar. E vou estar com um pincel bem macio. Vocês vêm sombreando de dentro para fora. Depositem um pouco do pozinho aqui da maquiagem. E vão puxando para fora. O tom que vocês quiserem, pode fazer lilás, amarela, a cor que vocês quiserem, tá, gente? Dessa forma. Certo, gente? Então, vamos para a montagem da nossa orquídea. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cola. E vou colocar essa pétala aqui arredondada um pouquinho mais para cima. Ainda tá bem molhada, não secou quase nada, mas vamos tentar montar, tá, gente? Vou fazer um furinho logo acima aqui, ó. Não no meio, um pouquinho mais para cima. Vou passar cola aqui na garganta dessa orquídea, aqui na parte de trás. E vou encaixar naquele furinho. Coloca virado para baixo essa parte que tá levantadinha. Aqui eu vou puxar um pouquinho, ó, tá, gente? Aqui, ó, minhas folhinhas perdeu todo o movimento que eu tinha dado.
não secou direito, eu acabei pegando ela e já ficou, tá, gente? Mas vocês podem ajeitar depois. Aqui eu vou vir então com um giz aquarelado, vamos fazer uns pontinhos também aqui, ó. Umedeçam a ponta, que senão não vai pegar. Tá, gente? Então tá pronta a nossa orquídea. Ela é uma orquídea bem simplesinha, ela não é como deveria ter sido feita, tá? Aramada, mas é uma forma de vocês conseguirem fazer. Aqui vocês vão virar um pouquinho para baixo, porque ela vai ficar assim, ó. Tá, gente? Então, aqui atrás, para não deixar assim sem nada de acabamento, eu vou fazer só colocar um verdinho aqui para ficar legal, tá, gente? Levantar um pouquinho. Só um pedacinho de massa. E vou aqui puxar com o pincel modelador. Bem simples. Então, pronta a nossa orquídea. Eu vou tentar montar um arranjo aqui no cachepô, num cachepô, para vocês terem ideia como fica, tá, gente? Não sei se vou conseguir, porque tá tudo molhado, folha, tudo. Tudo precisa de tempo de secagem. Mas vocês aí em casa vão fazer bem direitinho, vão esperar secar o tempo devido, para que fique bem legal as orquídeas de vocês. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa um like aí para não esquecer no finalzinho. Também quem tá aqui pela primeira vez no canal, que ainda não tinha assistido nenhum vídeo meu, já aproveita, dá uma maratonada aí no canal, já se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês serem notificados cada vídeo novo postado. E também eu queria falar para vocês, quem não está recebendo os meus vídeos, vai lá dar uma olhadinha no celular para ver se está ativado o modo notificação, porque se o celular não está ativado, vocês não vão receber a notificação, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar isso para vocês. Agora eu me lembrei, porque teve alguém que comentou que não estava recebendo meus vídeos. E então, eu me lembrei de falar isso hoje para vocês, tá legal, gente? Então, vamos tentar montar aqui um arranjinho. Aqui eu vou utilizar a fita floral. Ela é uma fita que ela não tem cola, mas conforme a gente vai puxando aqui, ela vai apertando e vai segurando e deixando bem firme, tá, gente? Então, vocês podem utilizar essa fita aqui, que ela é bem legal. Eu vou levantar um pouquinho a orquídea para mim começar aqui, ó. Depois vocês arrumem direitinho. Então, é importante que esse arame da orquídea tem que ser bem grosso, gente. Esse meu aqui até tá muito fino, eu tinha encomendado e não chegou o arame grosso que eu precisava. E daí eu tive que fazer ele duplo aqui e mesmo assim ele ainda ficou fino. Porque a haste dessas orquídeas, ela é bem grossinha, ela não é muito fina, não. Então, aqui vocês vão puxando, apertando bem. Aqui já vou colocar uma outra orquídea. Vou fixando uma na outra. Vocês primeiro fazem isso aqui, depois vocês ajeitem a posição que vocês querem a orquídea, tá, gente? Eu vou montar aqui num cachepô que eu já tenho ali pronto, que para vocês terem ideia como é que vai ficar. Aqui eu tenho um cachepôzinho, vocês podem colocar no que vocês quiserem. Aqui eu coloquei areia de passarinho, vocês podem colocar argila ou um pedaço de isopor aqui para fixar, que também fica bem legal, tá, gente? Então, vamos montar o nosso arranjo aqui para ver como é que vai ficar. Aqui eu fiz só com uma e algumas folhas, tá, gente? E aqui nesse meio aqui a gente vai completar. Aqui nesse espaço, vamos completar com musgo para finalizar nossa peça.
Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das outras redes sociais que eu entrego algum conteúdo lá, que para quem está iniciando no Biscuit, tem vídeos curtos lá que vocês podem aprender tem muita dica, muita coisa legal lá que também vocês podem aprender, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, de ter feito essas orquídeas aqui. Aproveitem bem a ideia, façam seus arranjos, coloquem em bolos. Vocês vão fazer uma infinidade de coisa, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.